E aí galera, tudo certo? Aqui é o Eduardo e hoje eu vou te explicar de forma simples e direta como funciona o estator da sua moto, passar alguns defeitos comuns, como testar e os cuidados que se deve ter ao trocar essa peça. O estator é uma das principais peças do sistema de carga da moto. É um conjunto de bobinas de fio de cobre esmaltado enroladas em um núcleo de ferro doce. Ele trabalha junto com o rotor ou volante magnético. Essas duas peças formam o gerador ou alternador da moto. Esse conjunto serve basicamente para gerar a energia elétrica enquanto o motor da sua moto está em funcionamento. Mas vejam só, a eletricidade ela não vem do nada. O alternador é um conjunto que transforma a energia mecânica do giro do motor, lá do virabrequim, em energia elétrica. Quanto mais energia elétrica é gerada, maior será o esforço necessário para movimentar o gerador. O funcionamento dessas peças aqui é o seguinte: o estator em quase todas as motos fica fixado aqui na tampa do motor, na tampa lateral, enquanto que o volante fica preso ao virabrequim da moto. E conforme o motor trabalha, o volante vai girando. Esse é um volante de ímãs permanentes que gira em volta do estator. Ele fica mais ou menos nessa posição. Sabe-se que sempre que um campo magnético passa por um condutor elétrico, ele faz com que os elétrons desse condutor se movam, formando assim uma corrente elétrica através desse condutor. Aqui eu tenho uma bobina de força de bi-100. Nos polos dessa bobina eu soldei um LEDzinho pequeno, simplesinho. Sempre que eu aproximo um ímã dessa bobina, podemos notar que o LED acende, ele dá uma piscadinha, demonstrando que existe a corrente elétrica. Conforme os polos do campo magnético passam pela bobina, forma-se uma corrente elétrica que sempre se alterna entre positiva e negativa, formando a chamada corrente alternada. A ferramenta que nos mostra a onda formada pelo estator da moto é o osciloscópio. Esse ele trabalha em conjunto com um computador. Existem diversos modelos. Aqui eu tenho um gráfico de uma tensão alternada formada por um estator trifásico. Cada conjunto de ondas dessa aqui é uma fase do meu alternador. A linha vertical representa a tensão formada e a linha horizontal é a função do tempo. Com essa ferramenta, podemos ver o funcionamento em tempo real da peça. Os estatores podem ser de apenas uma fase ou monofásicos, usados em motos mais simples que tenham a pouca demanda elétrica. Bifásicos, que geram um pouquinho mais potência, ou trifásico. Esses são os tipos mais eficientes, que geram mais potência elétrica e têm o melhor aproveitamento da energia gerada. O defeito mais comum do estator é a sua queima, e normalmente isso ocorre devido ao superaquecimento da peça. Olha só, os fios do estator são cobertos por um esmalte que faz o isolamento deles. Ou seja, as voltas aqui, toda ela é isolada. Uma espira não toca na outra, não tem passagem elétrica de uma volta para outra. Olha só, os fios do estator, eles são cobertos por um esmalte que faz o isolamento desses fios. Ou seja, as voltas, uma não encostam na outra. Não tem passagem elétrica de uma volta para outra. Quando o estator superaquece por algum motivo, os fios perdem esse isolamento e podem entrar em curto-circuito entre si ou com a carcaça. Curto-circuito na fiação da moto, utilização de lâmpadas de potência maior do que a especificada ou mesmo a falta de óleo no motor são algumas causas desse problema de superaquecimento. Outro problema que pode ocorrer com o estator é o rompimento de algum fio. Isso pode ser causado pela falta de qualidade da peça, por isso sempre utilizem peças de boa qualidade como a Magnetron. Antes de fazer algum teste, precisamos saber qual tipo de estator que estamos trabalhando. Estatores monofásicos têm uma extremidade da bobina aterrada na carcaça, portanto fizemos o teste de resistência entre a fase e o aterramento. Estatores bifásicos não são aterrados, cada extremidade da bobina é uma saída, então testamos a resistência entre as fases e também fizemos um teste de isolamento entre cada fase e a carcaça. Estatores trifásicos também medimos a resistência entre cada fase, todas devem ter a mesma resistência entre si. Também fazemos o teste de isolamento com a carcaça e não pode ter continuidade. Lembrando que cada estator tem uma resistência específica.
E todos os valores das resistências que você precisa saber, você encontra no maravilhoso aplicativo da Magnetron. Lá mostra tudo, todas as resistências, todas as medidas que você precisa saber sobre as bobinas da moto. Além de testar a resistência do estator com o multímetro, você também pode fazer o teste dele com o osciloscópio. Essa é a ferramenta mais precisa que você pode ter para fazer esse tipo de teste. Olha só, esse aqui é um estator trifásico. Ele demorava para atingir os 14 volts ideais da carga da bateria, mas a sua resistência até que não estava ruim. Analisando o gráfico do osciloscópio desse estator, podemos verificar que há uma diferença muito grande entre as ondas desse estator, dessas fases. Uma fase está gerando 14,3 volts, uma fase está gerando 8,4 volts e a outra fase está gerando 16,2 volts. Todas essas fases deveriam estar gerando a mesma tensão, ou o mais próximo possível uma da outra. Aqui eu tenho o gráfico de uma outra moto com estator trifásico e vejam só, todas as ondas são exatamente iguais uma à outra. Só muda aqui a lateral, né, que elas são intercaladas entre si. Vejam só, todas elas estão com 54 volts, 55.1, 54.5 e 54.9. Uma tensão bem próxima uma da outra, do jeito correto que deveria ser. Sempre que for trocar o estator da moto, precisamos nos certificar que não há nada de errado que possa danificar a nossa peça. Verifique se há fios desencapados encostando no chassi da moto, teste sempre o regulador retificador, verifique os plugs e conexões do chicote, verifique se a lâmpada do farol não tem uma potência maior do que especificada e verifique se o estator é Magnetron, porque só a Magnetron tem a qualidade Magnetron. Então é isso, agora você já sabe como funciona e como testar o estator da moto. Se curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos para não perder nenhum vídeo técnico como esse. Tem alguma dúvida ou sugestão? Comenta aqui embaixo que a gente vai responder. Valeu galera, até a próxima!